Olá! Nessa aula, vamos rever as conjunções. São palavras utilizadas para ligar duas orações ou termos dentro de uma mesma oração. Vamos lá? Abra o seu livro e acompanhe comigo. Conjunções. Para começar, você está cansado de ouvir que um texto não é simplesmente uma sequência de frases. Elas devem estar unidas e relacionadas. Por exemplo, eu tenho aqui duas frases. Eu trabalho aqui. A Laura não trabalha aqui. Vamos unir essas duas frases, vamos relacionar essas duas frases em uma só. Então, eu trabalho aqui, mas a Laura não. Então, veja que eu utilizei o mas para poder unir essas duas orações. Então, eu trabalho aqui, aí eu utilizei a palavrinha mas, que no caso aqui é uma conjunção adversativa, mas a Laura não. Então, um texto deve ser preparado, para trazer entendimento para quem o lê, ou quem escuta, da maneira mais fácil possível. E um recurso que nós temos na língua para tornar o nosso texto compreensível de uma maneira fácil, são as conjunções. Então, as conjunções são palavras que ligam duas orações ou termos dentro de uma mesma oração. Por exemplo, eu adoro sorvete, mas só no verão. Então, eu tenho aqui, eu adoro sorvete só no verão. Então, eu adoro sorvete, mas só no verão. Então, eu introduzi aqui uma exceção, uma ideia contraditória. Ele sabe falar inglês e francês. Então, eu utilizei aqui o e, que é uma conjunção, para poder adicionar mais informações a essa oração. Ele fala inglês e francês. Então, eu uni dois termos aqui por meio da conjunção e. Embora seja tarde, eu quero estudar. Nesse caso, eu introduzo uma ideia contraditória. É tarde, não é bom estudar, porque é muito tarde, mas eu quero estudar. Ok? Utilizei although, embora uma conjunção adversativa. Avise quando você chegar. Então, aqui eu utilizei o quando como conjunção, determinando aqui um tempo. Bem, vamos dar uma revisada nas conjunções. Conjunções aditivas, elas adicionam uma informação à frase. Então, eu tenho and, also, então e, também, not only, but also, então aqui, não só, mas também, not only, but also, moreover, besides, furthermore, tudo isso, além disso, além do mais. Então, vamos ver uns exemplos. Juliana speaks English and French. Então, observe que eu tenho aqui a conjunção aditiva e, adicionando uma informação a essa frase. Então, a Juliana fala inglês e francês. Juliana not only speaks English, but also French. Então, ela não só fala inglês, como também francês. Not only, but also. Oh, he's too young for the job. Ele é muito jovem para o emprego. Moreover, além do mais, he's not a reliable person. Ele não é uma pessoa confiável. Então, eu utilizei aqui a conjunção moreover para adicionar uma nova informação. Ok? As adversativas, em português seria o mas, porém, entretanto, todavia. Então, but, mas, porém, however, though, although, yet, entretanto, embora, contudo, in spite of, ou despite, apesar de, não obstante. Vamos ver exemplos. I like coffee, but she doesn't. Então, eu gosto de café, mas ela não. Although it's late, embora seja tarde, I want to study, eu quero estudar. Então, aqui o although, embora, geralmente utilizado no início das orações. The car race finished, despite the heavy rain. Então, a corrida terminou, apesar da chuva forte. Então, aqui eu usei a conjunção despite, apesar de, não obstante. Mais alguns exemplos. Conjunções substitutivas,
elas introduzem ideias que se alternam, preferências, opções com relação a algo citado. Então, I decided to drink tea instead of drinking coffee. Eu decidi tomar chá ao invés de tomar café. Vale lembrar que o drinking aqui está com ing devido à preposição of. Então, lembre-se que sempre que você tem uma preposição mais um verbo, esse verbo deverá vir com ing. Então, eu decidi tomar chá ao invés de tomar café. Então, embora ele esteja com ing, você não vai traduzi-lo como gerúndio, você vai traduzi-lo como se fosse infinitivo. I prefer to watch a movie rather than go to a restaurant. Então, eu prefiro o quê? Assistir um filme do que ir, né? Ao invés de ir para um restaurante. Conclusivas mostram o resultado ou consequência de algo, de alguma ideia mencionada. Então, por exemplo, olha, vamos até fazer uma ligação com o exemplo visto logo atrás. You prefer to watch a movie, você prefere assistir um filme rather than go to a restaurant, ao invés de ir para um restaurante. So, portanto, logo, assim sendo, ao invés de irmos para o Pizza Hut, let's go to the cinema. Vamos para o cinema. Então, veja que eu utilizei aqui a conjunção so, não é? Para mostrar a consequência ou resultado de uma ideia já mencionada. Então, se eu sei que you prefer to watch a movie, você prefere assistir um filme, ao invés de ir para um restaurante, eu vou colocar aqui o resultado disso. Qual é o resultado? Em vez de irmos para o Pizza Hut, então vamos para o cinema. Então, eu utilizei aqui a conjunção so. O outro exemplo. You drank beer at the party. Você tomou cerveja na festa. Você bebeu cerveja na festa. Portanto, you cannot drive. Você não pode dirigir. Ou seja, o fato de você ter tomado cerveja vai impedir de dirigir. A consequência disso é que você não vai poder dirigir. Utilizei, então, a conjunção therefore. Portanto. Explicativas. Because, porque, due to, as, since, for, devido a. Vamos pegar alguns exemplos. She won't travel to the USA because she doesn't have a visa. Então, eu tenho aqui uma oração. Ela não irá para os Estados Unidos e tem outra. Ela não tem um visto. Então, eu utilizei a conjunção porque para unir essas duas frases. Então, ela não irá para os Estados Unidos. Por quê? Porque ela não tem o visto. Ou seja, estou apresentando uma explicação para algo que já foi dito. Aqui, o Google é uma empresa renomada. Many people want to get a job there. Muitas pessoas querem um emprego lá. Então, eu utilizei aqui o since. Como o Google é uma empresa renomada, ou pelo fato do Google ser uma empresa renomada, many people, muitas pessoas querem um emprego lá. Condicionais, essas conjunções nós já vimos quando estudamos as condicionais, a segunda e terceira condicional, algumas aulas atrás. Então, eu tenho aqui o if, se, unless, a menos que, e otherwise, caso contrário. Um exemplo. Então, vamos ver um exemplo de cada. I will pass the exam if I study. Então, eu vou passar no exame if I study, se eu estudar. I will pass the exam unless I don't study. Então, eu vou passar a menos que eu não estude. Ou seja, se eu não estudar, eu não vou passar no exame. You should study. Aqui eu estou dando um conselho. Você deveria estudar. Otherwise, caso contrário, você não irá passar no exame. Então, usei aqui a conjunção otherwise para ligar essas duas orações. Algumas temporais, já vimos várias delas em aulas anteriores, não é? Então aqui, quando, assim que, as, by the time, no momento em que, as soon as, tão logo, until, até, before, after e while, antes de, depois de, enquanto, finally, at last, finalmente, since, desde, just, acabar de fazer alguma coisa, already, yet, still, já, ainda, essas daqui nós vimos quando estudamos o present perfect.
Elas são bastante utilizadas no present perfect. Um exemplo, I will talk to Laura when she arrives. Então, eu vou conversar com a Laura quando ela chegar. Então, o que eu fiz? Eu demarquei um tempo aqui, ó. Então, demarcação de tempo. Quando ela chegar, eu vou conversar com a Laura. No outro exemplo, as you get there, give us a call. Assim que você chegar lá, ligue para nós. Então, quando ligar para nós? Assim que você chegar lá. As correlativas. Aqui nós vimos também lá em inglês 3, né? Então, both e and. Tanto fulano quanto ciclano, ou ambos, fulano e ciclano. Either e or, ou fulano ou ciclano. Neither e nor, nenhum nem outro. Então, vamos ver um exemplo de cada. Both Carlos and Jane are Italian. Então, tanto Carlos quanto Jane, both Carlos and Jane são italianos. Either e or, ou você bebe ou você dirige. Então, either you drink or drive. Você não pode fazer os dois. Com neither e nor. Neither you nor Carlos can help me. Nem você nem o Carlos pode me ajudar. Nenhum nem outro. E aí, voltando ao seu livro, não é? Nós temos aqui mais alguns exemplos. Temos o exemplo de for utilizado aqui como porquê. Ou seja, se o for está sendo utilizado como porquê, ele está sendo utilizado como uma conjunção explicativa. E o yet como no entanto. Então, seria como uma conjunção adversativa. Então, veja só. Everyone paid attention to the chairman. Todo mundo prestou atenção no presidente. For he had a relevant information to give. Porque ele tinha uma informação relevante, importante para nos dar. Então, aqui como conjunção explicativa. Aqui o yet como no entanto, né? A crise mundial afetou várias nações. No entanto, a economia brasileira continuou a prosperar. Depois exemplos aqui com both e and. Então, both Brazilians and Americans, tanto brasileiros quanto americanos, né, have a fascination with modern ideas. Tem uma fascinação por ideias modernas, etc. Either e or, ou um ou outro. Obama irá visitar, will visit. Ou either Brazil or Argentina. Neither e nor, nem. Parece que nem Lula, nem Obama são homens práticos. Então, neither e nor, nenhum, nem outro. Então, aqui outros exemplos. Com although, embora, lembre-se que although geralmente inicia a oração, ok? Então, embora o Brasil tenha uma estrutura grande ou maior de comunicação na América Latina, few people, poucas pessoas têm acesso à internet. Então, aqui eu estou o quê? Apresentando uma ideia contrária. O Brasil tem uma infraestrutura grande de internet, porém, mas as pessoas têm pouco acesso. Então, uma ideia contradizendo praticamente a outra. Essa medida que, enquanto, conforme, como, não é? Então, como o Brasil tem uma população grande, os serviços não são sempre bons. Depois, in spite of ou despite, apesar de. Então, in spite of, apesar da crise de 2007 a 2010, etc, etc, etc. Like, como? Os americanos não beijam as pessoas em público como os brasileiros o fazem. Então, lembre-se que esse like aqui não tem nada a ver com o verbo gostar, e sim significa como, do mesmo modo. Então, outras conjunções. Então, temos aqui while, enquanto. Brazilians are usually warm and friendly. Os brasileiros são geralmente calorosos e amigáveis. They are also, etc, etc. Então, enquanto. Né? After, depois de visitar os Estados Unidos, o presidente. Então, after visiting. Before leaving, antes de deixar o país. Então, veja que também depois de after e before, se tiver um verbo, ele vai com ing. Since, desde que. It has been a year. Faz um ano, desde que o presidente, então veja aqui que eu usei inclusive o present perfect. Ó. Until, até. Until Lula became president, até que o Lula se tornasse presidente, etc, etc.
E aqui há uma observação do seu livro que os advérbios interrogativos também podem ser usados como conjunções. Então, eu tenho aqui when, quando o Bush veio para o Brasil e a Argentina. Então, aqui eu estou usando como uma conjunção demarcando tempo, né? They made banners, eles fizeram cartazes, faixas, etc. Quando? Quando o Bush veio para o Brasil. Where many Americans do not even know where Brazil is. Muitos americanos não sabem, nem mesmo sabem onde fica o Brasil, né? Então aqui, esse onde eu estou demarcando lugar. Então veja que as conjunções, elas são utilizadas para dar esse sentido ao texto. Eu não gosto de café. A Laura não gosta de café. Eu não gosto de café e a Laura também não. Eu não poderia utilizar, mas a Laura não, né? Então aí você não tem uma coerência aí no texto, ok? Embora esteja chovendo, eu não vou para a praia. Não está coerente, né? Então, embora esteja chovendo, eu vou para a praia, ou seja, estou apresentando ideias contrárias. Então, é muito importante isso. As conjunções servem para dar sentido ao texto, quer seja escrito, quer seja oral, ok? Muito bem. Por hoje é só. Até a próxima.